Olá, Fabrício Venâncio aqui. Quantos livros você já leu sobre lei da atração, poder do subconsciente ou poder da mente? E quantos cursos, mentorias, workshops você já fez tentando entender por que sua vida ainda não mudou? Essa é uma pergunta que eu faço porque recebo mensagens assim todos os dias. Pessoas que estudam há anos sobre esses temas, mas que ainda não conseguem ver resultado prático. E sabe o que é mais curioso? Boa parte delas já sabe tudo o que precisa saber. Mas continuam presas em um ciclo silencioso, acreditando que ainda falta algo, que ainda não estão prontas, que precisam de mais conhecimento antes de finalmente colocar tudo em prática. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Neste vídeo, eu quero te mostrar o verdadeiro motivo de muitas pessoas passarem anos aprendendo, acumulando teoria, mas sem transformação real. E, mais do que isso, quero te ajudar a identificar se o que está faltando em você é realmente conhecimento ou ferramenta. Mas antes de mergulhar nesse conteúdo, deixa eu te fazer um convite. Se você gosta desse tipo de conversa direta, profunda e prática e quer aprender como programar a sua mente para prosperar de forma leve e natural, entre agora para o grupo gratuito Prosperidade Sem Esforço. Lá eu compartilho conteúdos exclusivos que não estão aqui. Resumos dos vídeos, reflexões diárias, bastidores do meu processo e áudios curtos para te ajudar a destravar sua vibração todos os dias. É gratuito, é leve e é transformador. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos direto ao ponto. Por que tanta gente estuda tanto, mas ainda não muda nada na própria vida? A resposta pode surpreender você. Existe uma crença que parece inofensiva, mas que aprisiona a maioria das pessoas que estudam espiritualidade, mente e prosperidade. É a crença do tá faltando algo. Ela é sutil, disfarçada de humildade, de busca, de vontade de aprender mais. Mas na prática, é uma das crenças mais sabotadoras que existem. Ela te faz acreditar que o que você já sabe nunca é o bastante, que o que você já fez nunca é suficiente e que a sua transformação sempre depende de mais alguma coisa, um novo método, um novo livro, uma nova técnica, um novo curso. E é aí que muita gente se perde, porque a pessoa entra num ciclo de busca infinita, ela lê, anota, estuda, maratona vídeos, faz afirmações, mas continua presa na mesma vibração de sempre. E o pior é que quanto mais conhecimento ela acumula, mais a mente se convence de que ainda não é o bastante. E quanto mais ela sente que ainda não é o bastante, mais distante ela fica da vibração de quem já é, de quem já tem, de quem já vive a prosperidade agora. Percebe a ironia disso? A pessoa começa estudando sobre o poder da mente para conquistar a liberdade, mas termina prisioneira do próprio aprendizado. E tudo porque, lá no fundo, carrega a sensação constante de insuficiência. De que sempre falta algo. De que o que ela tem, o que ela é e o que ela sabe ainda não são suficientes para dar o próximo passo. Essa crença é o que eu chamo de zona do quase desperto. É quando a pessoa já entendeu tudo intelectualmente, sabe que a realidade é moldada pela mente, que a energia cria a matéria, que a frequência atrai o semelhante, mas vive como se não soubesse. Ela fala de abundância, mas vibra escassez. Fala de fé, mas vibra dúvida. Fala de permitir, mas ainda quer controlar cada detalhe. E o que mantém tudo isso rodando é exatamente o pensamento. Falta algo em mim. Talvez falte uma técnica, talvez falte entender melhor. Talvez falte ler o próximo livro, mas não falta nada. O que realmente falta é confiança no que você já sabe. E coragem para aplicar. É isso que muda tudo. Quando você começa a agir e sentir a partir daquilo que já entendeu, o universo responde, porque a verdade é simples. A transformação não acontece quando você aprende algo novo. Ela acontece quando você finalmente pratica o que já aprendeu. E aqui que entra o ponto mais importante. Talvez você não precise de mais conhecimento. Talvez você só precise de uma ferramenta para transformar conhecimento em experiência. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. A maioria das pessoas acredita que saber é o mesmo que mudar. Mas não é. Saber é apenas o primeiro passo e, na maior parte dos casos, é o passo mais fácil. Você lê, entende, concorda e sente aquela euforia momentânea. Agora vai. Mas na prática, nada muda. Os mesmos padrões continuam, as mesmas emoções voltam, os mesmos resultados se repetem. E é aí que a frustração aparece. Porque o consciente entendeu, mas o subconsciente continua igual. E o subconsciente não muda com leitura. Ele muda com experiência emocional, com repetição, com imersão vibracional. Ele muda quando você sente algo novo, com tanta intensidade que o corpo acredita antes mesmo da mente. E é por isso que tanta gente vive em contradição. Entende o conceito de prosperidade, mas vibra escassez. Sabe tudo sobre amor próprio, mas continua se sabotando. Fala em merecimento,
mas inconscientemente se pune sempre que as coisas começam a dar certo. O que acontece é simples, o conhecimento fica preso na superfície. Você entende o caminho, mas não caminha. Você sabe o que fazer, mas não sente vontade de fazer. E isso não é falta de força de vontade. É que a mente lógica não tem poder sobre as programações profundas que definem o seu comportamento. A mente racional é o passageiro que dá conselhos. O subconsciente é o motorista que decide para onde você vai. Então, por mais que você leia O Poder do Subconsciente, pratique a lei da atração e diga eu acredito, se dentro de você ainda há uma voz dizendo isso não é para mim, é essa voz que o universo vai escutar. Porque o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você vibra. E o que você vibra vem das suas crenças mais profundas, não das suas intenções conscientes. É por isso que, quando alguém me diz, Fabrício, eu já li todos os livros, fiz todos os cursos, mas parece que nada funciona para mim, eu respondo. Talvez não seja o conhecimento que está faltando, mas a ferramenta que acessa o nível certo. Você já sabe o que precisa saber. Só que o acesso ao subconsciente ainda está bloqueado, como se houvesse uma porta trancada e você tivesse a chave certa, mas estivesse tentando girar na fechadura errada. O conhecimento te mostra o mapa, mas o mapa não te leva até o destino que você precisa andar. E andar exige atravessar o território do subconsciente. É ali que estão suas crenças sobre merecimento, capacidade, culpa, medo, permissão. E é ali que a transformação acontece. Por isso, o próximo passo não é aprender mais, é permitir que o que você já aprendeu desça do mental para o emocional e do emocional para o físico. Quando o corpo sente a nova verdade, a vida muda. E é exatamente sobre esse processo de descer o conhecimento até o nível da experiência que a gente vai falar agora. Talvez você tenha percebido que quanto mais você busca, mais distante parece o resultado. Você lê um novo livro e sente um pico de inspiração. Assiste um vídeo e pensa, era isso que faltava. Mas 2 dias depois, tudo volta a ser como antes. E você começa a se perguntar, o que mais eu preciso aprender para finalmente mudar de vida? A verdade é que o problema nunca foi falta de conhecimento. O problema é que o conhecimento sozinho não cria realidade. Ele te mostra o caminho, mas não te faz andar. E o que faz andar não é o pensamento, é o estado interno. Você não manifesta o que entende. Você manifesta o que sente. Quando você lê sobre o poder do subconsciente, você desperta uma parte mental da compreensão, mas até que esse entendimento se torne um estado emocional, o universo não responde. Porque ele não lê palavras. Ele lê frequências, e a sua frequência não é definida pelo quanto você sabe, mas pelo que o seu corpo acredita ser verdade. É por isso que algumas pessoas com pouquíssimo conhecimento espiritual vivem em paz, prosperam e atraem oportunidades sem esforço. E outras, que sabem tudo sobre vibração, visualização, neurociência e física quântica, continuam travadas no mesmo ponto há anos. O que diferencia as duas não é o conteúdo mental, mas o conteúdo vibracional. E o que define o conteúdo vibracional é simples: emoção. A emoção é a linguagem que o subconsciente entende. É o idioma da criação. Quando você sente algo com intensidade, o corpo grava aquilo como realidade. E quando o corpo acredita, o universo obedece. Então, o que realmente falta não é mais leitura, não é mais técnica, é prática emocional. É experiência sentida. É permitir-se viver a vibração do que você quer antes de ver o resultado acontecer. E é aqui que entra o papel das ferramentas, as verdadeiras pontes entre o consciente e o subconsciente. Ferramentas como a hipnose, o EFT, o Theta Healing, a ressonância harmônica e o método subliminar. Elas não trazem informação, elas criam transformação. Elas não te explicam o mapa, elas te colocam dentro do mapa. Quando você usa uma ferramenta como essa, você não está apenas ouvindo algo, está permitindo que o corpo memorize uma nova identidade. E é essa nova identidade que manifesta uma nova realidade. O resto é só consequência. Por isso, na próxima vez que você sentir vontade de comprar mais um curso ou de procurar mais uma resposta, respira fundo e se pergunta: será que eu realmente preciso de mais conhecimento ou só preciso usar o que já tenho de forma mais profunda? Porque a verdade é que o conhecimento que você já tem pode ser suficiente para transformar tudo, desde que você aprenda a sentir o que já sabe. Imagina que existe um tesouro enterrado. Ele representa tudo o que você quer viver: liberdade, prosperidade, plenitude, paz. Você já tem o mapa. O mapa são os livros, os vídeos, as palestras, os cursos que te explicam como o tesouro existe e onde ele está. Mas o mapa sozinho não te dá o ouro.
ele só mostra o caminho. A maioria das pessoas fica parada, com o mapa na mão, discutindo sobre qual é a melhor rota. Elas comparam teorias, analisam métodos, debatem sobre o que é mais efetivo, mas nenhuma delas cava. E o tesouro, por mais próximo que esteja, continua enterrado. Agora imagine alguém que pegou o mesmo mapa e começou a cavar. Talvez sem entender todos os detalhes, talvez sem saber se está usando a pá certa, mas começou, e a cada movimento ela sente algo mudando dentro dela. O corpo começa a vibrar diferente, a mente começa a acreditar, e é nesse ponto que a mágica acontece. O conhecimento vira experiência, e a experiência vira realidade. É exatamente assim que funciona o processo de transformação mental. O tesouro é o seu subconsciente. É lá que estão todas as respostas, todo o poder, toda a abundância. Mas para acessar, você precisa de uma ferramenta, a pá que cava o terreno. E essa ferramenta pode assumir muitas formas. Pode ser uma sessão de hipnose, um áudio subliminar, uma reprogramação noturna, uma prática energética ou qualquer outro meio que atravesse a mente lógica e toque o subconsciente direto. O formato importa menos que a intenção. O que realmente importa é o quanto você se permite entrar no estado certo. Porque o subconsciente não obedece ordens, ele obedece estados. Você não pode obrigá-lo a mudar, você só pode permitir que ele seja reprogramado. E é nesse ponto que a maioria se sabota, né? Tenta forçar o processo com esforço mental, quando o segredo está em soltar e permitir o sentir. Quando você usa uma ferramenta de forma consciente e aberta, ela faz o trabalho que o raciocínio nunca faria. Ela fala direto com a parte que comanda 95% da sua vida, a parte que cria, que vibra, que manifesta. E o resultado disso é simples. Tudo começa a fluir. As oportunidades aparecem, o dinheiro volta a circular, as pessoas certas chegam e você entende que não foi sorte, foi sintonia. O mapa sem a pá é teoria. A pá sem o mapa é esforço cego. Mas quando você une os dois, você encontra o ouro. E a partir desse momento, você não precisa mais buscar tanto só continuar cavando dentro de você. Existe um ponto em que o conhecimento deixa de ser expansão e começa a ser fuga. Fuga disfarçada de evolução. Você lê mais um livro, faz mais um curso, anota mais um conceito, mas tudo isso serve apenas para adiar o momento de olhar para dentro. É o ego espiritual disfarçado de busca sincera. Ele te convence de que falta sempre algo, de que você ainda não está pronto, de que precisa entender mais para finalmente viver aquilo que já poderia estar vivendo. E enquanto você acredita nisso, a vida fica em espera. Você continua consumindo, estudando, compreendendo, mas sem transformar nada de fato. Porque a transformação não acontece com novas ideias, ela acontece com novas emoções. E toda vez que você se refugia no intelecto, você se desconecta do sentir. Mito. O conhecimento é leve, mas o sentir é denso. E é exatamente por isso que o sentir transforma. Ele envolve o corpo inteiro. O conhecimento, sozinho, só toca a cabeça. Por isso ele é confortável. Por isso ele vicia. Você se sente produtivo, desperto, inteligente, mas na prática continua estagnado. E esse é o grande paradoxo da espiritualidade moderna. Pessoas sobrecarregadas de informação, mas vazias de experiência. Sabem descrever perfeitamente o que é o subconsciente, a vibração, a frequência, mas não conseguem sentir nada disso no próprio corpo. Elas tentam manifestar a realidade usando lógica, quando o universo responde à emoção. O perigo disso é que o aprendizado se transforma em um vício sofisticado. Você se sente cada vez mais sábio, mas também cada vez mais distante do que quer viver. E o motivo é simples. Você não precisa de mais conteúdo. Você precisa de contato com a emoção certa, com o estado de presença, com a energia daquilo que você deseja manifestar. A mente busca segurança através do entendimento, mas a alma busca liberdade através da entrega. E enquanto a mente estiver no comando, você vai continuar lendo sobre abundância sem viver lá, estudando sobre cura sem se curar, falando sobre fé sem sentir confiança real. Por isso, chega um momento em que o verdadeiro ato de sabedoria é parar de estudar e começar a aplicar, fechar o livro e abrir o coração, desligar o vídeo e ficar em silêncio, porque o silêncio é o portal da transformação. É nele que o conhecimento se dissolve e o sentir desperta. É nele que o que era teoria se torna vida. Então, talvez você não precise de mais respostas. Talvez você só precise sentir o que já sabe. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que o que realmente muda a vida não é o quanto você entende, mas o quanto você vibra o que entende. E essa é a grande virada de chave. Não é sobre acumular conhecimento, é sobre integrar sabedoria.
A sabedoria acontece quando o que você sabe se transforma em algo que o seu corpo sente como verdade. E quando isso acontece, tudo muda. Você não precisa mais lutar contra as circunstâncias. Você não precisa mais repetir afirmações tentando convencer o universo. Você só precisa lembrar quem você é, o que já tem e o poder que sempre esteve dentro de você. O resto é consequência natural da vibração. A mente quer controlar o processo, mas o coração sabe fluir. E quando você permite que o coração conduza, o que parecia distante começa a acontecer com leveza, sem esforço, sem resistência, sem a velha sensação de estar correndo atrás da vida. E é por isso que eu criei o grupo gratuito Prosperidade Sem Esforço, um espaço onde eu compartilho, todos os dias, conteúdos práticos sobre como deixar o seu subconsciente trabalhar a seu favor. Ali você vai receber reflexões, áudios e orientações para se reconectar com o seu poder interior e criar prosperidade de forma natural, sem esforço e sem precisar correr atrás de nada. Se você sente que chegou a hora de parar de buscar e começar a permitir, entra agora. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clica, entra e começa a viver o que você já sabe, porque talvez o que faltava não era mais conhecimento, era o simples ato de se permitir viver a leveza do que você já compreendeu. É isso. Um abraço e a gente se vê lá dentro do grupo.